Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos hoje ministrar a segunda aula da série que estamos meditando sobre a história de Jesus. Lucas capítulo 1, assim nos diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui, os irmãos podem se assentar, por gentileza. É maravilhoso nós estudarmos a história de Jesus. E quando nós lemos um texto como esse de Lucas, nós ficamos cada vez mais encantados com o que Deus fez na história, os grandes feitos de Deus na história. E como nós já apreciamos até aqui, e eu vou fazer uma breve recapitulação da nossa primeira aula, que foi há alguns dias atrás, e agora nós vamos prosseguir nessa série,
Pode passar. Nós tivemos uma aula que está no nosso canal no YouTube. Nós teremos uma playlist só sobre a história de Jesus. Aliás, lá tem várias playlists para vocês estudarem a Bíblia conosco. Nós fizemos uma pergunta: quem escreveu a história de Jesus? E nós temos esses 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu para o público judeu. Marcos, que era também judeu, escreveu para o público romano. Lucas, que provavelmente era natural de Antioquia, da Síria, mas conviveu com os apóstolos, ele escreveu para os irmãos da comunidade da Ásia Menor, tanto gregos como romanos e outras etnias. E João, que também era um judeu, escreveu para a igreja de forma geral. É o último dos evangelhos a ser escrito, provavelmente entre o ano 90 e o ano 100, é a data que os historiadores afirmam, e ele escreveu para o público grego. E cada um deles fala sobre a história de Jesus, o ministério do Senhor Jesus, numa perspectiva. E por perspectiva, nós vamos usar o exemplo que temos aqui agora. Eu estou no púlpito diante de vocês, ensinando a palavra de Deus, e quem está à minha esquerda tem uma perspectiva, quem está à minha direita tem outra perspectiva. E se tiver de contar para alguém como é esta visão, cada um fala a partir da sua experiência. E assim foi com os evangelistas. Cada um falou sobre a mesma pessoa, os mesmos acontecimentos, mas com uma perspectiva diferente. Mas a mensagem é a mesma. E nós também estudamos a mensagem que cada um deles emprega. É fascinante lermos os evangelhos, lermos como nós dizemos, numa tacada só, né? Quando a gente abre o texto da Bíblia e prosseguimos num contínuo essa leitura, nós vemos que a mensagem ela é clara, cada um debruça-se sobre um tema. Mateus, escrevendo para os judeus, ele diz: olha, esta é a mensagem, Jesus, ele é o Messias prometido, ele é o rei prometido da parte de Deus, o descendente da linhagem de Davi. Veja a genealogia dele, e ele então prova quem é Jesus. Marcos, ele escreve, Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, muito jovem, quando começou a ter contato com os apóstolos, em especial com Pedro. Ele escreve que Jesus é o servo de Deus, aquele que realiza as obras de Deus no meio do seu povo. Lucas, a sua mensagem é mostrando que Jesus é o descendente da mulher, aquele que lá em Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho, o evangelho anunciado antes de ser escrito, né? Quando Deus interroga a Adão, a Eva e também a serpente, o que aconteceu ali naquele ato de desobediência, Deus pronuncia uma maldição sobre a serpente, e nós sabemos que ali era o inimigo das nossas almas, por detrás deste animal, utilizando aquela ocasião para promover a tentação, a queda, e a frase foi estritamente esta, de que o descendente da mulher, não é os descendentes, mas o artigo definido, o descendente da mulher viria, ele esmagaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. E Lucas, ele nos diz, Jesus é o Filho do homem, é aquele que veio da descendência humana, é o homem prometido, a pessoa prometida desde a antiguidade. E João debruça-se sobre a mensagem que Jesus é o Filho de Deus, cada um numa perspectiva. E quando nós temos isso claro em mente, então a gente consegue trafegar por essa história e, fazendo a devida leitura da Bíblia,
não é tendo dúvidas e indo para o Google, mas à medida que as dúvidas surgirem, nós vamos cada vez mais para dentro da palavra de Deus buscando as respostas. Tudo quanto a Bíblia diz, se entende na Bíblia. Às vezes é necessário termos um conhecimento do contexto histórico, como nós vamos lembrar hoje. Mas devemos lembrar que a mensagem, meus irmãos, ela é clara e ela está contida na palavra de Deus. Deus não nos concedeu a sua palavra para que seja um código, para que alguns entendam e outros não. Pelo contrário, a palavra do Senhor foi concedida desde Moisés, para que o povo entendesse. Quando Moisés desceu do monte, ele leu e todo o povo disse amém para os termos da lei. Sim, nós serviremos ao Senhor nos termos que Ele nos ensinou. Todo o povo entendeu. E assim também no Novo Testamento, que foi escrito no grego koiné, ou o grego que o mundo todo utilizava para a vivência, né, para a troca de experiências entre as nações, foi escrito assim, para que todos entendessem. Pode passar. E então nós também meditamos na primeira aula sobre como se deu aquele período que nós chamamos de período interbíblico. O que aconteceu quando Malaquias encerra o seu livro? Nós temos 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, para os acontecimentos que narram o nascimento do Senhor Jesus. Nesses 400 anos, que também são conhecidos como 400 anos de silêncio, Deus não entregou uma profecia como havia entregue anteriormente por meio dos profetas. E por que isso? Porque tudo quanto Deus desejava dizer ao seu povo, Ele disse. Ele disse. E então houve este período em que muitas coisas aconteceram na história, e nós devemos lembrar do que o profeta Daniel diz no capítulo 7, dos versos 1 ao 14, que tudo o que acontece neste período, acontece sob a mão de Deus, sob o governo do Senhor. Os impérios que surgiram no mundo, o Império Babilônico, o Império antes do Babilônico veio o Império Assírio, que foi o que primeiramente levou o povo cativo para a Síria. Depois veio o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E todos esses reinos foram profetizados por Daniel. Deus estava já orientando o seu povo sobre o que viria na história. Mas que ao final, Daniel mesmo diz, você pode acompanhar isso, que um reino seria estabelecido pelo Senhor Deus, e esse jamais tem fim. Então, os judeus da antiguidade viviam nessa expectativa. Quando que esse reino vai acontecer? Quando que o descendente de Davi nascerá e regerá sobre nós com tamanho poder e glória? E há de trazer novamente aquele momento de paz plena que nós experimentamos lá durante o reinado de Davi. Essa expectativa aumentava durante todo este período, até o momento em que o Senhor volta a falar com o seu povo, como nós acabamos de ler. Pode passar? Apenas para nós lembrarmos que neste período, que é o período interbíblico, tivemos esses grandes acontecimentos. Malaquias, por volta do ano 433 até 424, que é a data que nós temos ali do livro de Neemias, que é do mesmo período, encerra o seu livro, e então o que temos em seguida é que o Império Grego vem à tona e domina todo o mundo, da Macedônia, da Grécia, até as regiões do atual Afeganistão. A cidade de Kandahar, que nós ouvíamos muito durante a guerra do Afeganistão, uma cidade fundada por ele, Alexandre o Grande. Esse jovem que morreu aos 33 anos, conquistou o mundo, mas alguns historiadores dizem que morreu deprimido por chegar ao final do mundo e dizer, então é isso? Eu empreguei minha vida para conquistar tudo isso, e é isso então a vida? Depois dele veio Antíoco IV,
um homem que profanou o templo em Jerusalém. Apenas para nós lembrarmos daquela aula, este homem tinha um codinome que era Antíoco Epífanes. Essa palavra quer dizer Deus manifesto. Ele dizia que ele mesmo era a manifestação do deus Zeus grego. E ele marcha para Jerusalém e, vendo o culto judaico, a observância da lei, ele introduz uma estátua de Zeus dentro do templo. E vocês se lembram que na lista dos animais em Levítico, o porco é um animal imundo, não faz parte da dieta judaica. Mas Antíoco Epífanes toma um porco e o sacrifica no altar, onde somente cordeiros eram sacrificados. Os cordeiros eram ordenança de Deus e apontava para o sacrifício de Jesus. Esse homem profanou o templo e houve uma grande revolta. Essa revolta é conhecida como a revolta dos Macabeus. Ela foi iniciada por um sacerdote chamado Matatias. Matatias e os seus filhos então dão origem a uma série de governantes que estiveram sobre o povo judeu durante o período interbíblico, e o nome Macabeu significa martelo, por causa da firmeza com que esses homens colocaram para fora esses que profanaram o templo e o culto a Deus em Jerusalém. Mas o governo dos Macabeus, que foi dali dos anos 167 aproximadamente, vai até o ano 37 a.C., quando os romanos chegam na região da Terra Santa e governam sobre os judeus. E aí então a história ganha contornos que é muito importante a gente se lembrar. É que os romanos estabelecem um rei que é chamado de rei cliente de Roma sobre os judeus. O nome desse rei é Herodes. Herodes não era judeu. Herodes era idumeu. Ele era descendente de Esaú e não de Jacó. E sabendo da ascendência dele e que ele não seria aceito pelos judeus, então ele investe na política tal como nós conhecemos hoje em dia. Ele começa então a favorecer o povo e a construir muitos palácios e muita coisa que remetesse o culto a Deus, mas na verdade ele fazia para atrair a atenção e ganhar a simpatia do povo de alguma forma. Por exemplo, você pode ver Macpela, depois você vê, não agora, tá? No Google, Macpela é o túmulo dos patriarcas, um prédio lindo, maravilhoso, com pedras trabalhadas precisamente, e está daquela forma como Herodes construiu. Pronto, já ganha a simpatia do povo fazendo isso, adornando o túmulo dos patriarcas. Mas ele não investiu somente nisso. Ele olhou para a religião judaica e ele fez um comício que Flávio Josefo, no seu livro, ele transcreve as palavras desse comício. Ele vem diante do povo judeu e diz: olha, Deus me deu a oportunidade de ser o rei de vocês. Eu nem imaginava isso, mas foi Deus que me colocou aqui. E eu então, em gratidão a Deus, vou investir no templo. E então os sacerdotes ficaram preocupados se ele fosse demolir o templo. Mas ele deu garantias de que ele ia reconstruir o templo, que era inferior naqueles dias ao templo de Salomão. Ele faria algo até mesmo maior, e investiu pesadamente na reconstrução do templo, e assim ele teve, entre aspas, a simpatia do povo judeu. Ele foi tolerado, mas não totalmente aceito. Pode passar. Nós também vimos que neste período interbíblico, houve rotas terrestres, ali é um exemplo de como os romanos construíam as estradas, e o que nós dizemos, todos os caminhos levam a Roma, é um ditado popular do antigo Império Romano. Era possível uma pessoa sair da região do atual Portugal e viajar até o Iraque por vias pavimentadas. Também era possível que rotas de navegantes levassem pessoas a qualquer lugar daquela época, porque durante o período interbíblico os impérios grego e romano favoreceram isto. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? O mundo passou a falar uma língua. O mundo passou a ter
rotas para que posteriormente a mensagem fosse disseminada. Pode passar. Pode passar. E então nós chegamos na aula de hoje. Quando nós vemos o cenário que foi preparado durante o período interbíblico, nós então compreendemos muitas informações que nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas. Se nós não tivermos um mínimo de conhecimento disso, do que foi o período interbíblico, nós temos dificuldade, por exemplo, de interpretar quando Lucas fala sobre os governantes que havia sobre a Síria, o imperador César Augusto, e até mesmo o próprio Herodes. Não podemos fazer confusão com quem foi Herodes. Por isso, eu gostaria de, pode passar, apresentar para vocês algo muito importante, que é isso aqui. Nós lemos o texto de Lucas, e Lucas cita o nome do rei da Judéia. O rei da Judéia chama-se, no versículo 5, Herodes. Herodes era o nome de um indivíduo, mas o seu nome tornou-se nome de uma dinastia de governantes que Roma colocou sobre a Terra Santa naqueles dias. Então, quando fala de Herodes aqui, em Lucas, capítulo 1, verso 5, está falando daquele lá, Herodes o Grande. Ele teve filhos e filhas. Esse rei, ele era crudelíssimo. Os filhos que ele presumia ser uma ameaça para o seu governo, para o seu trono, ele então engendrava um plano maligno e apresentava para Roma, e o imperador então dizia para ele: faça o que você quiser com o seu filho, se ele está te incomodando. E ele matava seus filhos. Matou muitos filhos. Ele teve um concubinato com aproximadamente 9 a 11 mulheres, historiadores variam, e filhos e filhas, e ele assassinou a muitos que ameaçavam o seu trono. Mas é importante nós lembrarmos que Herodes o Grande, ele teve, após a sua morte, 3 filhos que governaram depois dele sob Roma. Herodes Arquelau, que governou toda aquela parte em azul do mapa. Herodes Filipe, que governou aquela parte de cima que corresponde à Síria. E Herodes Antipas, que governou uma parte da Galileia e também uma outra parte da Pérea, ao lado do Mar Morto. Então, quando falamos de Herodes, nós não estamos falando de um indivíduo só, mas de um que teve outros filhos também com o mesmo nome. Aqui nós estamos lembrando deste grande governante que foi Herodes, Herodes o Grande. Agora, vamos voltar os olhos para a Bíblia. Lucas escreve para uma pessoa, e esta pessoa é uma pessoa nobre. Seu nome, no versículo 3, é Teófilo, e ele usa o termo excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um nome grego, significa amigo de Deus. Provavelmente era um gentio que, ouvindo a mensagem do Evangelho, creu no Senhor Jesus. E Lucas escreve agora este relato da vida do Senhor Jesus, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, para orientar este irmão que creu na palavra de Deus. Ele escreve no versículo 3 dizendo: depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas escreve o livro que recebe o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos, para esta pessoa, para que ele seja ensinado e tenha ciência de como se deu a vida de Jesus e o que Jesus continuou a fazer após a sua ressurreição por meio dos seus apóstolos. Nós aprendemos aqui, gente, algo muito precioso, é que a Bíblia foi dada por Deus.
e é para que qualquer pessoa tenha acesso e entendimento da sua mensagem. Nenhum autor escreveu em formas de criar um código de linguagem para que apenas alguns sejam privilegiados. Pelo contrário, é para que todos nós saibamos qual é a sua mensagem. Lucas nos lembra isso. E Lucas também começa dizendo sobre algo muito importante. No verso 1 ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos, o quê? Fatos que entre nós se realizaram. Houve outros relatos, mas, como nós aprendemos, esses relatos se perderam porque não foram utilizados pela comunidade da fé, pelo povo de Deus. E por que não? Porque esses relatos certamente não foram inspiração divina, como foi o evangelho de Lucas e os demais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 autores que escreveram inspirados da parte de Deus. A palavra inspiração é a palavra grega theopneustos, que é sopro de Deus. Inspirar é quando nós insuflamos o pulmão com ar. Mas na Bíblia, inspirar é o sopro de Deus. Não é produto humano, não é resultado do esforço humano. É uma obra de Deus em comunicar a sua verdade aos seus profetas. E Lucas é uma dessas pessoas, que por inspiração divina, ele escreve tudo o que escreve. E é maravilhoso nós lermos Lucas, porque vemos que Lucas, o grande padrão que ele tem, e a influência que ele tem para escrever o seu livro, não são os autores da sua época. Havia muitos autores gregos famosos naquela época, que as pessoas tentavam copiar o modelo de fazer história, mas Lucas, ele escreve com o olhar no Antigo Testamento. Ele lê a Bíblia toda, e com base na forma e nas profecias do Antigo Testamento, ele escreve o seu evangelho. E ele, aqui no verso 1, ele apresenta a seguinte linguagem: narração dos fatos. Gente, lembremos disto. Nós estamos estudando a história de Jesus. A história de Jesus é um fato histórico. Não é elucubração humana. Não é mito, é fato. É fato. E fatos demandam argumentos. Agora, tem algo que eu aprendi na adolescência que me ajudou muito. As pessoas podem questionar: será que é verdade? É a pergunta que muita gente faz. Se eu disser para você, essa ilustração, que o sabão de pedra, que pesa 100 gramas, se jogar na água, ele boia, você vai falar para mim o quê? Prove. É possível provar isto? Claro que sim. Então nós temos um ambiente controlado, nós podemos colocar 20 litros num recipiente, essa água pode estar fria ou pode estar morna, tudo isso faz parte do experimento. Esse recipiente pode ser de concreto ou de latão, não importa. O que importa é a quantidade d'água e este elemento que é o sabão em pedra. E ao colocar ali, fazendo isso repetidas vezes, nós provamos tantas vezes quanto for necessário que esta fala, o sabão boia na água, é verdadeira. Isso é um método comprobatório. Agora, como que fatos históricos são comprovados? Não tem como nós comprovarmos que Alexandre o Grande viveu, certo? Como nós fizemos aqui nessa mera ilustração do sabão. Então o método muda. E que método é esse? Quem mais escreveu sobre ele? O que foi escrito quando colocado junto de outros autores? É crível?
Agora tem uma pergunta que ela é muito importante. Quem escreveu esta mensagem foi confrontada? Essa pessoa foi chamada de verdadeira ou de mentirosa? Disseram sim ou não para ela? Os autores bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não tiveram suas obras aceitas. Não tiveram. E se eles continuassem a falar, eles eram penalizados. Alguns eram açoitados, trancafiados numa masmorra, mas muitos deles morreram pelo que disseram. E eu faço uma pergunta para você. Uma pessoa dá a vida por uma mentira? Dificilmente, né? Dificilmente. Os autores bíblicos, eles morreram pela mensagem que eles ensinavam, que eles pregavam. Estes homens que nós lemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles estiveram diante de autoridades dizendo: nega o que você diz. E eles disseram: não nego, é verdade. E as pessoas que também estavam com eles morreram da mesma forma. Alguém pode dizer: ah, mas João não morreu. João, ele não morreu, mas ele foi condenado ao exílio em Pátimos, uma ilha carvoeira no meio do Mediterrâneo, e lá deixado para morrer. Mas a Bíblia nos ensina, ele foi para, ou melhor, a história nos ensina, que ele foi para lá porque ele sofreu martírio. A primeira condenação dele foi que ele tomasse um banho de óleo quente, morresse dessa forma cruel. Mas quando viram o que estavam fazendo, ficaram mais desesperados, porque o óleo descia sobre ele e não derretia a pele daquele homem, não o matou, foi como uma água morna sobre ele, não aconteceu nada. Então exilaram João, e lá ele ficou velho, e ali ele escreveu o Apocalipse, ou melhor, recebeu a mensagem do Apocalipse. E o que fez entregar a mensagem no continente é que o imperador Diocleciano morreu, e então todos os prisioneiros foram libertos, e inclusive João, e ele volta para sua casa na região onde havia as 7 igrejas. Inclusive este que morreu de morte natural sofreu martírio. Todos estes foram martirizados pela mensagem que eles pregavam. E qual é a mensagem? A mensagem é essa: Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e nós somos testemunhas. Esta é a mensagem. Portanto, quando nós lemos Lucas dizendo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, devemos lembrar, Jesus é um fato histórico e é possível nós estudarmos a vida de Jesus. Ele continua: fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas conviveu com pessoas que forneceu para ele material nessa acurada investigação. Lucas provavelmente bateu à porta de muitas pessoas para ver a ordem dos elementos dessa história e construir um livro que ensinasse demais pessoas como foi a história de Jesus. Ele investigou, ele entrevistou, ele conversou com pessoas, e ele começa dizendo sobre um acontecimento maravilhoso, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Irmãos, Herodes foi mundano, ímpio, assassino. Ele foi o rei que, quando soube do nascimento de Jesus, vendo a comitiva dos magos que vieram do Oriente para prestar culto ao recém-nascido rei dos judeus, é tomado de um ciúme, de uma inveja. Ele enceta uma perseguição sobre os
as famílias e ordena que todos os bebês de 2 anos para baixo fossem assassinados. Que tipo de homem é esse? Quando nós vamos à história, nós vemos que ele assassinou os próprios filhos. Uma pessoa dessa era extremamente temida. Imagine um governante desse. Nos dias de Herodes, Lucas diz, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. É interessante que nós fazemos aqui uma pergunta: por que que começa com a figura de Zacarias? Nós sabemos, pela história, que ele é o pai de João Batista. Agora, como foi o nascimento de João Batista? É importante a gente saber para compreender a história do Senhor Jesus. Zacarias é um nome que significa Deus se lembrou. Deus se lembrou. Esse é o significado de Zacarias. E ele é casado com uma mulher, ele é descendente de Arão. Ele é sacerdote. E a sua mulher também é da descendência de Arão. Também era levita. Chamada Isabel. Isabel significa, meu Deus é digno de confiança. Os nomes na Bíblia trazem uma mensagem. E este casal, já idoso, não tinha filhos. Para Isabel, era preocupante não ter filhos, porque uma mulher nos tempos bíblicos, não tendo filhos, numa época que não havia como poupar dinheiro para a velhice, também poderia significar vergonha e uma velhice de abandono. Então as mulheres, elas corriam da esterilidade, o quanto podiam. Elas não desejavam esta condição. E aqui está uma mulher que era estéril. Mas Lucas nos chama a atenção para um contraste. Nos dias do rei Herodes, havia este sacerdote chamado Zacarias e sua mulher Isabel. Nos dias daquele rei ímpio e cruel, havia um casal temente a Deus. É isso que Lucas está dizendo. O verso 6 diz assim: ambos eram o quê? Justos diante de Deus, vivendo como? Irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, isso aqui não está escrito para preencher folha, não. Isso aqui é mensagem. Lucas está dizendo, Teófilo, naqueles dias em que o povo tinha um rei ímpio, cruel, que não inspirava uma devoção a Deus, que não inspirava amor algum, que poderia ser argumento para que todo mundo debandasse, tinha gente crente, temente a Deus. Gente, a história de Jesus nos ensina a viver hoje. Eu ouço nesta geração pessoas dizendo o seguinte: nossa, é difícil, né, hoje em dia, porque não se tem um padrão de equidade. Pessoas que muitas vezes na sociedade vivem uma vida contrária aos preceitos do Senhor Deus, a mentira torna-se normal, o engano, ou a avareza, o suborno, tudo isso, coisas que não inspiram confiança alguma, e elas dizem: mas também nessa geração, a gente vai poupar quem? A Bíblia nos ensina que nos dias de Herodes, havia um casal que era justo, temente a Deus, vivia irrepreensivelmente nos seus preceitos e mandamentos. Aqui cabe uma pergunta: tem como viver, gente, de forma justa e irrepreensível perante Deus, sem ler a sua palavra? Não tem, né? Tem como viver de forma justa, segundo a palavra de Deus, sem amar a Deus, gente, e amar a sua palavra? Não tem. A Bíblia nos ensina que em tempos adversos,
Deus sempre teve luzeiros para serem exemplos e referência. A Bíblia está repleta desses exemplos. Em tempos tão adversos, Deus sabe os que são seus. E o que nós temos aqui é maravilhoso, porque nos diz que Zacarias, ele era do turno de Abias. Esse turno foi concebido por Davi durante o seu reinado. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, nós aprendemos, lá no verso 10, como Davi fez esses turnos para o culto ao Senhor no templo. Davi, ele engendrava a construção do templo, ele esperava construir o templo, mas Deus dignou-se de fazer isso através do seu filho Salomão. Mas Davi, pelo zelo e pelo amor ao Senhor, ele reúne todos os sacerdotes, que eram muitos, e faz turnos, e havia 24 turnos de sacerdotes. Dentre milhares que existiam, esses turnos eram rigorosamente seguidos. Quando o povo foi para o cativeiro, no período interbíblico, como nós vimos, esses turnos foram desfeitos. Mas quando Deus, em sua poderosa mão, fez com que o seu povo fosse liberto e voltasse para Jerusalém, reconstruísse o templo, reconstruísse Jerusalém, eles também retomaram o turno. E nessa retomada do turno, o culto era mantido rigorosamente. E nesses turnos, muitos sacerdotes haviam, e aqui nesse contexto, nos diz que Zacarias era do turno de Abias. Por que é importante nós demorarmos essa informação de Zacarias e do seu turno? Gente, historiadores afirmam que nos tempos de Zacarias, havia mais de 20.000 sacerdotes. Um bom número, né? E eles então faziam um sorteio para quem ia oficiar o quê no templo. A multidão de sacerdotes afluía juntamente com o povo para a adoração junto ao templo. E ali então era imolado um animal no altar, era oferecida oração do povo a Deus, mas o ritual de entrar no lugar santo durante a manhã e a tarde, os 2 horários de culto, era mantido. E nesse momento do sacerdote adentrar o recinto do templo, no primeiro compartimento, que era o lugar santo, onde havia ali o altar do incenso, a menorá ou o candelabro, a mesa dos pães, tudo isso estava posto. Fazia parte do culto a Deus, o sacerdote entrar ali com o incenso e perfumar aquele lugar. Ele queimava o incenso no lugar santo, e o incenso sempre significou o quê? Oração que sobe a Deus. O salmista sempre fala sobre o seu louvor e a sua oração subir como um aroma suave a Deus. É uma lembrança do ofício sacerdotal. De mais de 20.000 sacerdotes que havia, eles lançam o sorteio, e o sorteio cai no nome de Zacarias. Coincidência? Não. Lançam as sortes. Qual o sacerdote? Zacarias. Imagine este velho homem e a alegria dele de ver o seu nome sendo citado. Hoje, Zacarias entrará, e era uma vez na vida que isso acontecia. Ele deveria entrar enquanto o povo orava, ele era acompanhado por outros 2 sacerdotes, ele entrava em espírito de oração, orando, falando com Deus, esses 2 também entravam, um havia passado pelo altar lá fora, tomado
num instrumento carvões do altar e trazia o carvão. O outro ajudante dele estava com um incenso que era feito somente para uso no templo. Então ele vem no meio com esses dois auxiliares, e eles entram no templo em espírito quebrantado, voltado para Deus, orando. E este primeiro vem e coloca sobre o altar do incenso o carvão, e volta-se para a porta e sai. A multidão que está orando vê um saindo, graças a Deus. Ele não morreu lá dentro. Ele não estava em iniquidade e pecado. E então o segundo vai e deposita o incenso ali ao lado. Esse segundo sai, o povo respira aliviado. Graças a Deus, o segundo saiu. E chega o grande momento de Zacarias tomar deste incenso e jogar no altar que está com o carvão, e essa fumaça toma conta, esse perfume toma conta de todo o lugar santo, e ali ele faz uma oração sacerdotal. E essa oração era: Senhor, sê favorável para com Israel, o teu povo. Livra o teu povo dos inimigos. Senhor, envia o Salvador para o teu povo. Traga paz, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém. Senhor, Senhor, ouve a oração do teu povo. Ele ora ali, enquanto esse incenso está perfumando todo este ambiente. E o povo está do lado de fora esperando este velho sacerdote sair. E por ele ter sido sorteado uma vez na vida para isso, ele sairia e as pessoas diriam a partir de então: Zacarias, o homem próspero e justo, que foi contemplado pelo Senhor. Mas ele não sai. Ele não sai. O povo está orando, esperando, e ele não sai. O que se presumia quando um sacerdote entrava para oficiar a Deus e não saía? Morreu. Estava em pecado. Não confessou os seus pecados, não ofereceu pelos seus pecados, entrou na presença do Santo dos Santos, do Senhor dos Exércitos, do Senhor Deus, de uma forma desqualificada, e morreu. E o povo está do lado de fora orando, orando, e Zacarias não sai. E a Bíblia nos diz o que aconteceu, no versículo de número 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Significa: meu Deus é favorável. Deus é favorável. Deus é gracioso. Guarde isso, viu? Todas as pessoas que viram um anjo na Bíblia tremeram. Tremeram. Hoje em dia, há pessoas que dizem ver anjos em qualquer culto, qualquer lugar. Duvide. Investigue. Questione. Porque a experiência espiritual não produz maturidade. O que produz maturidade é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é por correr atrás de experiências aqui e acolá. Os homens que viram anjos na Bíblia, eles receberam a seguinte mensagem: não tenha medo. Não tenha medo. A pessoa era tomada de um pavor, porque ver um ser angelical, um ser celestial, reluzente diante de si, aquela visão gloriosa, e o anjo diz: não temas,
Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Observe bem esse texto, a tua oração foi ouvida. O povo não estava orando lá fora. Não foi a oração de vocês, mas sim a tua oração. E qual a oração? Tem gente que emenda o texto e pensa assim, ele foi lá dentro e estava orando, Deus me deu um filho. Né? Mas não, a oração sacerdotal é, Senhor, ser favorável para com o teu povo, ser favorável para com Israel. Deus, liberta o teu povo dos inimigos. Deus, traga paz sobre Israel. Esta era a oração de um sacerdote. E aqui o anjo diz, a tua oração foi ouvida. Deus ouviu esta oração sacerdotal. E em seguida, ele traz uma notícia inaudita, que é, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. É interessante porque as histórias bíblicas, elas lembram umas às outras, não é? Um velho casal que ouve algo da parte de Deus na sua velhice, de que eles vão ter um filhinho. Lembra-se de Abraão e de Sara? Agora nós temos aqui no Novo Testamento, Zacarias e Isabel. E o anjo diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Essas são as palavras do anjo a Zacarias. Meus irmãos, por que existe essa menção em converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus? Porque havia muito tempo que as pessoas estavam olhando para líderes que eram postos sobre a nação e dizendo, agora chegou a salvação, agora chegou. Também havia gente que dizia, agora chegou Herodes, reconstruindo o templo, fazendo tantas coisas, e a confiança ela era levada como uma palha por um vento. Mas aqui Deus está prometendo algo sólido a partir do ministério deste que haveria de vir, que é João. E ele duvida da mensagem do anjo. No versículo 18 ele pergunta ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. O anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Essa palavra que assisto diante de Deus, ela é importante porque na mensagem angelical estou falando com você enquanto Deus fala comigo e eu falo com Deus também. O que eu estou transmitindo para você é da parte de Deus, Zacarias. E fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas, essas boas notícias. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Aqui é interessante porque há uma chamada para nós. Irmãos, Deus fecha a boca de quem duvida. Imagine um homem descrente, com a oportunidade de falar da sua descrença, quando Deus está fazendo uma grande promessa. E uma das provas de que era Deus falando com ele é, você vai ficar mudo agora. Só vai voltar a falar quando essa criança nascer. E então Zacarias sai, e o que o povo está fazendo lá fora? Orando. E a multidão orando, esperando o momento do sacerdote sair, levantar as mãos e proferir a bênção araônica sobre todo o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Todos estão aguardando esse momento. Mas o momento em que ele sai, ele ergue a mão e não fala nada. Não consegue. Consegue imaginar a cena?
e ensaia mais uma vez, ergue as mãos, agora vai. Não sai nada. Ele está mudo. E então começa a gesticular. E o povo compreende. Ele teve uma visão lá dentro. Deus falou com ele. Deus falou com ele. O que acontece quando uma pessoa ouve da parte de Deus, como é o caso de Zacarias? Lhe causa perplexidade na sociedade. As pessoas então depositam o olhar sobre ele e dizem: vamos acompanhar a vida dessa pessoa, porque o que ele experimentou lá, nos próximos dias, vai se revelar. O que ele ouviu lá, o que Deus revelou a ele, acompanhemos na vida dessa pessoa. E Lucas então nos diz, passados esses dias, o verso 24, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Irmãos, o que nós aprendemos com a história de Zacarias, de Isabel, com essa experiência de Zacarias dentro do lugar santo, nós aprendemos primeiramente pelo nome dele. O nome dele significa Deus se lembrou. Deus se lembrou. Nós damos nomes a partir da nossa experiência. Deus jamais se esquece. Jamais. E nós devemos lembrar disso. Irmãos, o povo de Deus precisa recobrar isso. Nesses dias, na modernidade. Deus não se esquece. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe nossa história. E não há acaso, não há resultado da sorte na presença de Deus. O que existe é o dedo de Deus apontando sobre mim e sobre você distintamente. Mais de 20 mil sacerdotes naquela ocasião, e a sorte recaiu sobre Zacarias. Deus se lembra, Deus conhece você. Deus conhece você. Deus sabe seu endereço. Deus sabe seu nome. Deus sabe a sua vida. Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe a sua história. Deus sabe o que te aflige. Deus sabe o que deu certo na sua vida. Deus sabe o que deu errado na sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus não esquece de ninguém. Essa é a mensagem que nós devemos lembrar. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que o anjo diz: sua petição foi ouvida. Sua petição foi ouvida. Irmãos, imagine isso, a pessoa experimentar isso. Olha, Deus ouviu o que você disse. Por isso eu vim. É o que o anjo está dizendo. Irmãos, nós devemos lembrar disto. Oração, Deus ouve. Deus não brinca de ouvir orações. Vou pensar no seu caso, vai falando aí. Vê se me convence. Tem gente que pensa de Deus algo assim, que Deus contempla alguns porque orou direito, e Deus deixou outros porque orou errado. Mas já dissemos aqui outras vezes, no ministério do Senhor Jesus, lembra-se daquele homem no tanque de Betesda? Jesus faz para ele uma pergunta: filho, queres ser curado? Ele era paralítico. A resposta seria qual? Sim, Senhor, quero ser. Mas ele responde o quê para Jesus? Jesus pergunta: queres ser curado? Ele responde: não tenho ninguém que me pegue no colo e me leve até a água quando ela é agitada. Resposta errada. Alguns diriam hoje em dia: orou errado, não vai receber a bênção. Mas lembremos do Salmo 100, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua
fidelidade. Deus é bom. Deus não se faz de bom. Deus é bom. Deus não ensaia a bondade. Deus não tem fases de bondade. Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. E isso deve nos motivar a orar. A tua oração foi ouvida, Zacarias. Terceira coisa que nós temos aqui, que nos convida, é sua esposa, um filho. É específico. Não é recado para multidões. Recado bem particular, bem específico. Sua esposa. Você vai ter um filho. E o nome é esse, Zacarias. O que nós aprendemos com este relato bíblico da história de Jesus é que o Deus de Israel é o Deus específico. Não é o Deus do acaso. Há uma canção popular no Brasil que diz o quê? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Todos nós ouvimos ela um dia e cantamos junto, né? Um dia a gente fez isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, não existe acaso. Existe um Deus que é específico com a minha vida e a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que nós deleitemos na história de Jesus e alimentemos o nosso coração com esta mensagem. Não há sorteio na presença de Deus. Existe um Deus que conhece cada um e Ele é específico. Coloquemos-nos em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, por tua palavra que é viva e eficaz, e por este fato na história que é o nascimento de Jesus. Quando, depois de 400 anos, o Senhor se mostra poderoso, fiel e veraz ao teu povo. Ó Deus, nesta manhã nós estamos aqui ouvindo a tua palavra. Pode ser que haja entre nós alguém flertando com a incredulidade, ou sem esperança, pensando de si como se Deus atendesse a tantos, mas não a sua necessidade. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nossa maior necessidade é de amizade contigo, é estar em paz contigo. Ó Deus, salve o nosso coração nesta manhã. Perdoe pecados, ó Deus, segundo a tua grandeza e graça. E que nós, ó Deus, tenhamos no coração esta mensagem: Deus me vê, Deus sabe quem sou, Deus sabe a porta que eu entro, que eu saio, e Ele fala comigo por meio da sua palavra. Ó Deus, desperta-nos para uma vida de oração, sabendo isso, que Deus é bom, e Ele nos ouve, e Ele nos vê. Senhor, tira de nós a incredulidade. Nós vivemos um contexto de muita incredulidade. E nós precisamos viver uma vida de fé unicamente em Ti, porque Tu és o único que nos ama incondicionalmente. Ó Deus, fale conosco ao longo deste dia através dessa mensagem. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém.